Bem-vindos, senhores telespectadores, deste programa Duelo de Ideias. Convido-vos hoje para assistir a um debate, entre aspas. Como sabem, é apenas um diálogo com os nossos convidados. O nosso convidado hoje é o Sr. Padre João Maria Brum, que é o parque da Igreja de São Pedro de Ponta Delgada. Bem-vindo ao meu programa, Sr. Padre. Muito obrigado. Nós aqui costumamos fazer, obrigado nós por ter aceito o convite, nós aqui costumamos fazer uma incursão pela vida do nosso entrevistado, certo, para que os nossos telespectadores conheçam melhor e nesse aspecto parece que esse tipo de entrevista tem dado algum resultado, temos tido algum feedback, as pessoas gostam de saber quem são as pessoas, de onde é que nasceram, onde é que estudaram, como é que foi a vida. Sr. Padre, onde é que nasceu? Muito bem, mas antes de mais nada, Sr. Doutor, vamos dar um minuto para falar de si. Se for preciso, Sr. Padre. Sem qualquer motivo de lisonja, o Dr. Carlos Melo Bento é das figuras mais fascinantes da nossa cidade. Só desculpe dizer-lhe isso, mas eu digo com toda a franqueza e com uma certa... Sei que é mentira, mas gosto de ouvir. Não, mas é verdade. É das figuras, não só pelo brilhantismo da sua profissão, mas isto não está em causa, não é por isso, mas eu tinha, e desculpai-me dizer-lhe isso, há uns 20 anos desta parte, uma ideia errada sobre si. Eu pensava que o senhor fosse um homem das elites, só das elites e pouco mais. É verdade. Para mim, espanto. Eu pertencia a uma tutoriazinha ali na pastelaria, ligada ao Benfica, etc. O setor também pertencia a uma outra lá no Figueiredo. E pronto, só passava por lá e sentava-se um pouco e conversava connosco e conversava com aquela gente simples, gente humilde. E eu fui-me apaixonando pela sua figura, com toda a verdade. Muito obrigado. É verdade. E até se dizia na brincadeira quando se levantava, dizia, podes bom, dá uma benção a essa gente para ver se tomam ao juiz, etc. É verdade. Pronto. Pronto. Para além de tudo isto, sou um homem da cultura. Sou um homem que ama profundamente o nosso povo, a sua cultura, as nossas gentes, as nossas ilhas, mais do que ninguém. E, portanto, sou um homem que deve merecer, eu diria, não o nosso respeito, mas mais do que isso, a nossa veneração. Muito obrigado. Faço com todo o gosto e com todo o prazer, porque, francamente, quando vejo o senhor, vejo o amigo e vejo o homem de bem da nossa terra. Muito obrigado. Posto isso, já agora, sobre mim, bom, eu nasci em Rabo de Peixe, na antiga... A sua família é mesmo de Rabo de Peixe? Toda ela dos 4 costados. Mas é engraçado que o Brum, tanto quanto eu pude investigar, é uma família de origem inglesa, não é? Que vem para cá, vem para Portugal com a Filipa de Lencastre. E parece que se fixou em primeiro lugar, portanto, em Vila Franca, de Vila Franca passei para a Ribeira Seca, depois da Ribeira Seca, Rabo de Peixe, e pronto, seja de qualquer maneira, a verdade é que... Os seus pais são mesmo de Rabo de Peixe? Meus pais são mesmo de Rabo de Peixe, meus avós, meus bisavós... E estuda, portanto, em Rabo de Peixe? Como? Estuda na Escola de Rabo de Peixe? Exatamente, estudei na Escola de Rabo de Peixe 4 anos, fiz a primária em Rabo de Peixe. O professor da escola... tocou, sensibilizou, ou foi uma escola... o nosso último convidado dizia que era uma escola para esquecer, porque tinha tido lá um diabo de um professor que batia, mas não sei o quê. Não. Eu até, com toda a verdade, falo com certa emoção, porque a minha mãe, que cozia pão à quarta e ao sábado, nós somos de uma família numerosa, somos 10 irmãos. Conta essa parte que nós nunca entramos numa família que fosse autossuficiente nesse campo, não é? Portanto, normalmente as pessoas compram, aqui na cidade comprava-se o pão nas padarias, mas em certos lugares as pessoas faziam o pão, e então era 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, éramos 2 bocas em casa. E aquele pão tinha que durar para a semana toda? Tinha que durar para a semana toda, o da quarta e o do sábado. E então, algumas professoras que gostavam muito do pão da minha mãe, não de especial o pão da quarta-feira, que tinha pão de trigo e pão de milho, então mistura, muitas delas levavam o seu pãozinho, esperavam pelo pãozinho e levavam para casa para as suas casas. A minha casa passou a ser uma espécie de sala de visitas das professoras de Rabo de Peixe. Ainda hoje a dona Crisalda, que é viva, graças a Deus, ainda me fala tantas vezes essa coisa, ela dizia-me, o pão da sua mãe nunca comi na minha vida. E o pai, o que é que... A sua mãe, portanto, era doméstica? Meu pai era lavrador, depois fui imigrante para a Bermuda, depois para o Canadá, portanto, meu pai era imigrante. Já estamos a levantar um bocadinho do verbo. Exatamente. Porquê é que ele vai para a Bermuda e depois para o Canadá?
A minha família também foi sempre uma família de imigrantes, apesar de estarmos todos ligados à terra. Já os seus avós? Já os meus avós, mas todos ligados à terra. E sempre a rabo de peixe, portanto. Sempre a rabo de peixe, sempre a rabo de peixe. Pronto, seja como for. Eu sou falou do meu professor. Do professor. E eu falo com a emoção dele porque, infelizmente, já faleceu. Foi o professor Carlos Franco, de que tinha por ele uma ternura muito grande. Foi 4 anos meu professor. Ele teve uma influência enorme na minha vida cultural, ou melhor dito, intelectual. Ele entusiasmou-me sempre, enfim, para muitos serviços. E, portanto, a ele praticamente devo muito, muito. Ele casou em rabo de peixe, por lá ficou, mas também morreu muito cedo. E, curiosamente, foi eu que fiz o seu funeral. Já como sacerdote? Já como sacerdote. Ele estava aqui na sua casa no bairro da Vitória, estava aí na Fajão de Baixo, com o Parque da Fajão de Baixo, e vim, infelizmente, sepultar o meu grande amigo Carlos. Deve ser emocionalmente muito pesado fazer muito pesado. Tive que ultrapassar na altura muitas coisas, porque tinha uma ligação e uma ternura ao homem que me ensinou as primeiras letras e que me entusiasmou toda a minha vida, e portanto tive que ultrapassar. Mas esse seu espírito livre funda-se nesses ensinamentos. O sempre foi um homem livre. Sempre fui um homem livre. Portanto, sempre servi diretamente do Evangelho, tanto quanto eu penso saber, não? Certo. Provavelmente bebi esta liberdade, provavelmente já na escola primária. Uma outra pessoa que teve influência enorme em mim foi o Dom Paulo José Tavares. Bispo de Macau. Bispo de Macau. E vosso conterrâneo, portanto. Meu conterrâneo. A minha mãe foi 4 anos catequista dele, fez a sua primeira comunhão, fez a profissão de fé, e foi ele que me entusiasmou a entrar para o seminário. Também os dinheiros não havia muito, ele ajudou muito nesse aspecto a minha mãe. Ele era de uma família pobre ou de uma família rica? Ele era considerado uma família rica, em rabo de peixe. Tinha as suas posses, tinha os seus prédios, tinha as suas quintas, tinha as suas terras. E culturalmente era formado? Ele era formado em direito, foi uma das cabeças mais inteligentes, ele e o irmão Alfredo, das cabeças mais... O Alfredo também era sacerdote? Era sacerdote, Dr. Alfredo. Era formado em grego e latim, foi professor de grego e latim no seminário de Angra. Foi seu professor? Não chegou bem, porque ele, entretanto, o Dom Paulo sai de Roma como bispo, vai para Macau e leva como secretário precisamente o seu irmão, porque nessa altura ele já estava, portanto, convidado pelo bispo de Angra para vir, entretanto, lecionar grego e latim para o seminário de Angra. Já não apanhei, pronto. Portanto, o Dom Paulo deu uma ajuda material, monetária e outro tipo de ajuda que de facto me ajudaram a ser padre. Mas quando acaba a 4ª classe vai logo para o seminário? Não. Curiosamente esperei 2 anos, porque o seminário estava cheio. Coisa curiosa, não era logo já que a gente Estamos a falar em que ano? Estamos a falar dos anos 1963, seminário quando entrei. Seminário cheio. E já no ano de 1960 já tinha dado o menu para o seminário. E esperei praticamente 2 anos e meio. E o que é que fez durante esses 2 anos e meio? Aí a questão. Entretanto, tenho um padrinho, padre, que é o padre José Fernandes, que estava em rabo de peixe e não me queria ver pelas ruas, não é natural, um rapazito de 10, 12 anos, não me queria ver. E então fui para empregado de uma das maiores mercearias que existia lá em rabo de peixe. Como nós dizíamos na altura, fui para cá cheiro. E pronto, foi uma experiência fantástica. Fantástica, e quando tenho possibilidades de entrar no seminário, que foi precisamente em outubro, e quem me telefonou para a minha casa foi o senhor Dr. Hermínio Pontes, que também era daqueles lados. Era da Ribeira Grande, da Ribeira Grande, e ainda logo para o seminário. E pronto, então fiz aí a minha caminhada no seminário. Conte-nos a sua partida, deve ter sido emocionante, não? Você tinha o quê, 13 anos? 13 anos, calça curta, a família toda no aeroporto, não havia aeroporto, a família toda no Porto, na Doca, com os turistas que íamos. É evidente que a primeira ida foi muito... Essa foi emocionante. Muito emocionante, sempre muito emocionante. E depois não tínhamos férias de Natal nem de Páscoa. Era o primeiro filho que saía nessas condições? Não,
Nessas condições eram. Não, porque meu pai, entretanto, já tinha dado um filho para a tropa, o mais velho, meu irmão José Carlos. Tinha ido para o ultramar. Para o ultramar. E, portanto... Sim, a saída aí era mais dramática. Era mais dramática, isso foi mais dramática. E o seu padre é o quê? É mais novo, é de meia? Eu sou dos mais novos da casa, só abaixo de mim só há uma rapariga. Temos duas irmãs religiosas. É o nono, não é? É verdade. Temos duas irmãs religiosas, tenho duas irmãs religiosas, eu fui padre e pronto. Fiz o meu percurso natural no seminário, fiz um curso de professores no seminário. Os anos 60 são anos muito complicados no seminário de Angra. O doutor fazia uma bela pergunta que eu tenho muito gosto em explicá-lo. Provavelmente eu tive o maior corpo docente que há memória no seminário de Angra. Desde o doutor José Enes, foi o meu primeiro professor, passando pelo Dr. Carmo. Foi o primeiro reitor da nossa universidade. Exatamente. Passando pelo Dr. Carmo, passando pelo Dr. Tomás, passando pelo Dr. José Nunes, passando pelo Dr. Arturo Goulart, passando pelo Dr. Manuel António, tudo gente que veio de Roma. Cunha de Oliveira. Cunha de Oliveira, meu professor de latim, de grego e de Sagrada Escritura. Ainda são aí. É, exatamente. Foi aquele homem que marcou muito em termos de Sagrada Escritura. Foi, de facto, o meu grande professor de Sagrada Escritura. Dr. Laudolino, também ministro de Sá. Portanto, o seminário tinha um corpo docente ímpar. Uma autêntica universidade. Aliás, eles passaram quase todos para a universidade. Exatamente. Autêntica universidade que nós tínhamos, portanto, nos Açores. Portanto, faz o seu curso limpo. Limpo, sem dúvida nenhuma. Pronto, na altura... Mas vinha de férias de verão. De verão para São Miguel, para Rabo de Peixe, 3 meses. Entretanto, e aqui é que está, entretanto, a minha família vai toda para o Canadá. Fiquei eu... Pais e tudo? Pais, irmãos, tudo para o Canadá. Meu pai tinha acabado de fazer uma casa boa em Rabo de Peixe. Entretanto, tenho mais um irmão que vai para a tropa e os outros dois estão a seguir. E ele então, e meu pai disse assim, não vai mais nenhum. Não vai mais nenhum. Vamos para o Canadá. Porque, entretanto, quando vem da Bermuda, passa por Canadá. Na altura, estava em casa da minha irmã no Canadá. Ele passa a rainha e na altura havia uns indultos, porque quem estivesse lá poderia ficar definitivamente. Meu pai apanha aquela chance, aquela sorte. E fica. E fica. Vem cá, come, portanto, e depois vê que as coisas não estavam muito boas por cá, ele vem-nos para o Canadá. Pronto, eu fui o único que fiquei por casa. Seminário. Chegou às férias, meu pai quer-nos para lá. E fui passar então 5 anos seguidos ao Canadá. Foi também experiência. Mas ainda a meio do seminário. A meio do seminário. Em que ano é que estava? Eu já estava no 9º ano. São 12 anos. Eram 12 anos. Estava no 9º ano. E a experiência grande que eu fiz no Canadá... Mas deve ter sido fraturante também. Deixou de estudar aqui e continua a estudar lá ou... Não. Era só passar férias. 3 meses. Na altura eram 3 meses. Não, era mesmo só passar férias. Só que, e aqui é que está... Fui para o Canadá, gostei tanto, estava lá, via meus irmãos trabalharem e levantarem-se muito cedo para o trabalho, porque o trabalho era duro. Era e é, não é? Era e é, graças a Deus. E eu disse, bom, eu aqui também não fico. Em casa não fico. Sozinho. Nunca mais me esqueço. Com o meu fraco inglês, que na altura o seminário nos dava uma preparação muito boa de inglês. Era mais em francês, talvez, não? Era francês. A nossa focação era mais para o francês, mais para as filosofias, mais para a teologia, evidente, claro. Etc. Pronto, mas com o meu fraco inglês, nunca mais me esqueço. Eu fui à Manpower. Entretanto, tenho meu irmão no Canadá, meu irmão Virgínio, que era salesman e depois trabalhava no tribunal, portanto conhecia muito bem as leis. E ele disse-me logo assim, tu não te metas aqui a trabalhar. Como é que eles o tratavam? Ele era salesman. Quer dizer, não, mas o senhor, como é que eles o tratavam? Chamava-me um rapazinho. Rapazinho. Era o mais novo da casa. Era o mais novo, sim. É. E olha, tu não te metas aqui a trabalhar, porque entretanto já tinha ido ao centro paroquial a ver se havia alguma novidade para trabalhar. Eu disse, não te metas aqui a trabalhar, porque isto aqui é perigoso. Eu disse, ok, tudo bem. E eu fui, nunca mais me esqueço, à Manpower, que me aconselharam lá no centro paroquial de Santa Maria. Fui à Manpower, eles disseram, tu és estudante, isto é capaz de te arranjar uma carta de trabalho. Uma semana depois tinha a carta em casa. Levaram-me aquela carta, levei a carta à minha irmã e disse, como é que é possível? Estava a casa. Pois, a partir de então, nos 5 anos que eu fui para o Canadá, nunca deixei de trabalhar e bem no Canadá. Inclusive... Qual era o trabalho? É ver dizer, inclusive nunca mais pedi $1 que fosse em casa, nem para os meus estudos, nem para as passagens, nem para nada. O primeiro ano, eu fui ao tabaco. Fui apanhar tabaco. Que era no verão uma das grandes atividades bem remuneradas, não é? Exatamente, sem IRS, como se costuma dizer, sem taxas, sem nada. Bom, portanto, era um trabalho altamente remunerado. Pronto,
fui para o tabaco. E naquele tempo, o primeiro ano que eu fui para o tabaco, não havia como aqueles, e graças a Deus, que agora há uma certa tecnologia nova que praticamente quem apanha tabaco só está ali a guiar o carro e pouco mais. Mas naquela altura era tudo à mão. Tudo à mão. Tínhamos um cavalo que era treinado no meio dos regos e a gente tinha que, de facto, trabalhar. E no duro. Cada rego custava 1 hora e 75 minutos. Portanto, era cabeça para baixo e vamos andar. E depois, e aqui é que está, nós açorianos. E foi a partir daí que eu comecei a tomar consciência da nossa açorianidade. Éramos muito queridos e muito, portanto, afamados no trabalho. E fui. Eu nunca mais me esqueço que na primeira noite que eu dormi lá na ganga, tinha lá um rapaz que era o Carlos de Continente, chateado, porque fingia que dormia, tremia, e ele dizia assim: seu patrão disse que ia buscar 5 bombas dos Açores, vão buscar tarecos, estudantes, que é agora isso? Esta gente nunca mais vai dar cabo disso. Eu tremia. Principioso, ao fim de uma semana disse ao Carlos: queres agora experimentar tirar tabaco comigo? Sempre, se tu desculpe e tal. Não. Portanto, foi uma experiência para mim inolvidável. Para além. Isso é a primeira obrigação, é o primeiro, digamos, trabalho. E depois. Depois fui sempre, portanto, no segundo ano. Mas o regressava? Vinha para o seminário. Vinha para o seminário de Angra, regressava precisamente nos finais de setembro, vinha para o seminário de Angra, já se podia passar férias de Natal, vinha passar férias de Natal à casa do meu irmão mais velho, que entretanto ficou em Rabo de Peixe, ia mesmo assim a Páscoa, já etc. De avião nessa altura? Como? Já de avião? Eu já vinha de avião, porque entretanto os dinheirinhos já eram outros. Já eram outros, as dólares falavam, etc. Mas, Sador, há aqui um pormenor que eu gostaria já agora de dizer o seguinte: quando eu vim do Canadá pela primeira vez, meu pai não quis um escudo, esse dinheiro é teu, leva contigo, mas atenção, mas tu vais depositar esse dinheiro num banquinho, abres a tua continha, vais assim, e tu já sabes que eu sei que vais dar bom uso a esse dinheiro, porque eu sei que tu trabalhaste muito. Fui para um banco, que era o banco do seminário, não aceitaram o dinheiro. O senhor era menor ainda? Não era bem menor, mas era muito dinheiro. Como é que eu soube bater esse dinheiro no sítio? Sim. Roubou no Canadá. Como é que eu soube bater? Foi preciso o reitor ir lá e informar. E depois eram as pessoas a fazer velho, mas disse: bom, nunca mais me esqueci este pormenor. Bom, mas entretanto. Primeiro ano trabalha no tabaco e depois? E depois há um português, um alemão. Este homem também marcou muito, trabalhei 4 anos com ele. Há um alemão que pede um português no centro paroquial. A empregada, como dizia muito bem, já estava lá, fim de 3 ou 4 dias, isso no segundo ano, disse: João Maria, vem cá, que há aqui um alemão que pede um pintor. Sempre, mas eu nunca pintei. Isso não há problema nenhum, isso é Canadá, não tem problema nenhum. Isto não há problema nenhum, isso aqui é só dar tinta para baixo, não tem problema. Pronto. E eu fui à entrevista, passei, e na semana a seguir, isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira às 8h30, fui para ele. O trabalho mais leve, portanto? Mais leve, muito leve. Pintei aquilo que ele me disse. Para já, e quis foi que ele andasse para fora para preparar as tintas à minha maneira, que eu não queria que ele visse. Pintei muito rapidamente. Ele veio um bocadinho mais tarde e eu disse: é só este serviço que o senhor vai me dar? Isto é meia hora de serviço. Pronto, e tal assim. Pois é, nunca mais pintei. Tornei-me amigo daquele homem, que foi um caso muito sério. Ele era alemão. Ele tinha uma cultura protestante. Não era assim praticante, mas tinha uma cultura protestante. Gostava muito de Salazar, ele era muito democrata, e é claro que pegava por Hitler. A gente discutia, já meio inglês razoável, a gente discutia muito. Entretanto, admitimos mais 2 rapazes, passei a ser o chefe dele, ele deixou-me as chaves, deixou-me tudo, etc. Fiz uma série de trabalhos, de eletricidade, canalizações, etc. E pronto. E agora o meu problema está em vir para trás. O que é que vai dizer este homem? Este homem foi bom comigo. Este homem pagava-me cash, que era bom, e ganhava mais com tudo. A verdade digo isso, porque eles no Canadá conhecem, ou na América conhecem muito bem esta etimologia. Pagava-me cash sem mais descontos, sem mais nada. O que é que vai dizer este homem? Eu disse: faça hoje. E eu: Mr. Hasselman, quero falar consigo. O que é? É que eu tenho que ir-me embora. Eu já sabia.
Não, tu não eras um imigrante assim, qualquer, como a gente vê. A gente discutia filosofia, a gente discutia Hitler, a gente discutia política, tu falavas muito da social-democracia da Alemanha. Qualquer imigrante que sabe o que é social-democracia alemão e que desenvolver a Alemanha, etc. Pronto. De maneira que eu disse, vai, e quando quiseres vir para cá nas próximas férias, vem para cá. E assim foi. Até ser ordenado, para ser lá. Temos que saltar um bocadinho, porque o tempo voa. É verdade. O Chupado, entretanto, é ordenado. Ser ordenado sacerdote. Quem é o bispo que o ordena? O Dom Aurélio. Já o Dom Aurélio. Mas entrou com o Dom Manuel Afonso de Carvalho. Conheceu o Dom Manuel Afonso de Carvalho? Muito, foi como Crisbeu, e ali ia muitas vezes ao seminário, participou no Concílio Vaticano II, a gente pedia várias vezes que ele viesse ao seminário falar do Concílio. Claro que ele não tinha muita potência para essas coisas, falava mais daquilo que visitava, dos museus, etc. Mas tudo muito bem. Mas vamos esperar aí um bocadinho, para podermos comparar com os outros prelados. Portanto, o Dom Manuel Afonso de Carvalho fala convosco, ele parecia uma pessoa boa. Era naturalmente bom. Ele era um homem naturalmente bom, vinha ao seminário por ocasião das festas, não tinha assim muito relacionamento com as pessoas, enfim, próprio como tinha, por exemplo, o Dom Aurélio, o Dom António, perdão. Mas a verdade é que o Dom Manuel era uma pessoa naturalmente boa. Mas ele teve problemas em Angra? Teve problemas enormes com algum clero de São Miguel. Pode falar nisso ou prefere não falar? Não, era muito pequeno ainda, mas a verdade é que eu sei que, por exemplo, o clero de São Miguel chamou quando ele estava cá, e houve um colega que falou em nome de todos os colegas, que até posso falar deste colega que até já morreu, que foi o padre na altura, o padre Manuel Medeiros, que estava na matriz de Ponta Delgada, falou em nome dos colegas, dos sacerdotes, de determinadas situações que não estavam lá muito bem boas em São Miguel. E o Dom Manuel disse assim: quem concorda com aquele senhor, põe-se de pé. Ninguém se levantou. E o único que ficou castigado foi exatamente o padre Manuel Pereira, que era um grande homem. Castigo com a textura de rabo de peixe. Foi para rabo de peixe. Como se rabo de peixe fosse um castigo, esse estigma de receber esse tipo de gente. Em vez de ir para o inferno, foi para o céu, não é? Entretanto, e aqui está. E o padre Manuel Pereira disse assim: entretanto, criou lá um grupo de amigos, de estudantes, etc. E ele até disse assim: mas porquê é que eu não vim mais cedo para essa terra? Claro. É verdade. Porquê é que eu não vim mais cedo para essa terra? Ganha uma outra vida. Pronto, mas isto foi assim. O Dom Aurélio. Portanto, foi ordenado em Angra. Fui ordenado na Ribeirinha de São Miguel. Não me diga, mas porquê? Porque éramos 4 de São Miguel. Um da Ribeirinha, eu de Rabo de Peixe, outro das Capelas e outro de Santo Antônio em Capelas. Então o Sr. Dom Aurélio quis fazer pela primeira vez uma ordenação, enfim, em São Miguel. Foi pela primeira vez. Que o Padre Antônio Barreto também foi ordenado cá. Mas como já há muito tempo não havia ordenações em São Miguel, então ele quis cá. E por acaso ele tem escolhido Rabo de Peixe, por ser a igreja maior, etc. Mas depois chegou-se à conclusão que a igreja também em si ia ser pequena, porque vinha 4 paróquias propriamente dito para a igreja, e o largo não era suficiente. O largo maior na altura era da Ribeirinha, e então escolhido. As coisas foram exatamente. A cerimónia correu bem, não é? Muito bem, pronto. Entretanto, somos ordenados e a ser colocado na matriz de Ponta Delgada, como coadjutor do Padre Artur. O Padre Artur Botelho de Paiva, meu caríssimo amigo. Pronto, estive lá. Mas falamos do seu bispo. Exato. Qual foi a ideia que ficou do Dom Aurélio Granada Escudeiro? Era um homem autoritário. Não tem nada a ver com o Dom Manuel Afonso de Carvalho. Não tinha nada a ver. Ele era um homem autoritário, mas também era um homem profundamente humano. Ele era um homem bom. O Dom Aurélio Granada Escudeiro era, sim senhor, mas muito autoritário. Quer dizer, o que ele dizia era para tinha que ser feito, não? Tinha que ser feito. Ele é que era o bispo e mais ninguém. Ele é que mandava. Mas também foi o homem que mais bem falava dos Açores, dos açorianos e do clero de São Miguel, e do clero dos Açores. Eu diria que ele foi o nosso maior embaixador para onde andava. França, Alemanha, Luxemburgo, Canadá, América. Foi o homem que mais falava e admirava os Açores. E não vinha cá ninguém. Portanto, essa gente dita graúda,
que ele não falasse com determinados padres, faz-me isso, faz-me aquele outro, faz-me assim, leva-me aquele assim, que eu fui tanta vez, enfim... Ele não teve os problemas do Manuel Afonso de Carvalho? Não teve. Pronto, não teve. Agora, só que não tivemos porque reunimos várias vezes, éramos frontais, e ele aceitava essa frontalidade. Mas também dizia, o rumo é esse. Não e acabou, não há mais. Acabou. Não há mais. Não há mais. Então, o Chupato passa de coadjutor da matriz. Da matriz, exatamente. Entretanto, o padre Artur de Paiva. Mas entretanto, ao fim de 6 meses, o seu bispo passa por cá e diz-me assim: eu tenho muita falta de um padre em São Jorge. E como tu não tens família, tens família no Canadá, estás mais ou menos livre, eu pensei em ti e para São Jorge. Tudo bem. Mas se depois essa experiência de conjunto é ser colocado aqui na matriz Delgada, o meu colega em São Pedro, o outro colega em São José, mas que nunca chegou a entrar, foi para os ginetes que era necessário, e o outro colega foi para a América, já estava mesmo pela diocese de Fall River. E isto, uma experiência de 6 meses, entretanto acabou. Não, mas tem que ser, que é preciso vocês no outro lado, etc. Dá-se. Portanto, o padre Artur fica, entretanto, gravemente doente, e eu comecei a tomar conta da paróquia da matriz. E comecei a ver que havia um movimento ali à minha volta para que eu ficasse na matriz. Eu tinha 26 anos, muito novinho. Eu não queria. O Sr. Aurélio passa por cá, por São Miguel, peço-lhe uma audiência no seminário menor e digo-lhe assim: Sr. Aurélio, eu sempre veio para São Jorge. Eu sempre tenho previsão válida para São Jorge. Tenho, mas agora vais ficar na matriz. Não, senhor, eu vejo já para São Jorge. Eu vejo para São Jorge. E fui. Fui para São Jorge. Foi uma experiência também fantástica, pastoralmente falando. Qual paróquia? Santo Amar, Tolete, a Soura de Lourdes, que é chamada de Itaquemada, onde está o aeroporto, etc. E, portanto, Ibeira, 4 paróquias. O colégio de São Jorge era de uma ternura espetacular. Aliás, tinha fama mesmo disso. Pronto, o padre Tavares, que estava lá, que era de São Miguel, era uma joia de um padre, o padre Brasílio, um homem extraordinário, o padre Farias, o padre Amorim, que é em Raízes de São Miguel também. Era uma equipa, o padre Ângelo, era uma equipa que me acolheu e que, de facto, maravilhei. O problema da matriz, estava lá o seu padre Noia e nunca ficou bem resolvido. Entretanto, o seu bispo reúne o colégio de Ponta Delgada e diz: temos que resolver o problema da matriz. O Dr. Hermínio, que era na altura o ouvidor, isso só é possível com o padre Ribeiro da Fajão de Baixo. O padre Ribeiro é que tem que vir para a matriz. Muito bem. E para a Fajão de Baixo, o padre João Maria. Mas está há pouco tempo tem São Jorge. Padre João Maria, Sr. Bispo. Eu que vi, eu fui-me despedir dele aqui à nossa doca, quando eu fui para São Jorge, vi a juventude que estava lá, vi os escuteiros, que entretanto era assistente dos escuteiros, vi aquela gente toda lá. Ele conhece mais ou menos Ponta Delgada, ele que venha para cá. E o padre Ribeiro estava na Fajão de Baixo. O padre Ribeiro estava na Fajão de Baixo, e foi exatamente assim. O padre Ribeiro vem para a Fajão de Baixo, e o senhor vai para o padre Ribeiro vem para a matriz, e eu vou para a Fajão de Baixo. Sim, senhor. E fica lá... entretanto, eu estive lá quase 18 anos. E é aí que se dá a transição do Dom Aurélio para o Dom António? Não, eu já estava em São Pedro. Já está em São Pedro quando se dá a transição. Da Fajão de Baixo, estive sempre com o Dom Aurélio. Portanto, sim, porque ele foi bispo durante muitos anos. O Dom Aurélio foi muito tempo bispo dos Açores, 20 e tal anos. Estava na Fajão de Baixo, ele quer que eu venha para São Pedro. Se o bispo dizer que estou tão bem na Fajão de Baixo, essa gente gosta de mim, pois é, mas eu quero-te em São Pedro e depois vais perceber as razões. O padre Batista já estava doente. O padre Batista já tinha morrido. Quem estava lá era o padre Constância e o padre Cipriano, duas colunas, diria, da nossa igreja. Só que o padre Constância também tinha outro trabalho que era vigário para a pastoral, e então o seu bispo entendeu que fosse eu para São Pedro. E estive em São Pedro. Depois, entretanto, veio o Sr. Dom António, e é claro que, fazendo a comparação com o Sr. Dom Aurélio, o Sr. Dom António é a bondade das bondades, é a simplicidade das simplicidades, é um homem bom e provavelmente, infelizmente, abusamos da sua bondade, abusamos da sua simplicidade. Eu, pelo menos, há algum tipo de clero, não é que ultrapassasse, digamos assim, as normas, de modo nenhum, mas ele merecia muito maior veneração e respeito, porque ele era um homem bom, ele era um homem de diálogo. E de uma cultura religiosa excepcional. Excepcional. Escrevia e escreve muito bem. Muito bem. E era um homem que nunca impôs nada a ninguém.
Nunca impôs nada a ninguém. Era um verdadeiro cristão, não? Era um homem de um coração magnânimo, de um coração grande. Era e é, felizmente. Era e é, felizmente. Aí é que está. Entretanto, ele tem aquele problema, vai a caminho dos 75 anos agora para março, e ele próprio é que avança para a sua substituição. Após, claro, diversas consultas da Santa Sé, encontrou-se esse Dom João Evangelista, ou Dom João Labrador, que virá para cá. Falaram muito de que fui o único que dei a cara que poderíamos escolher uma via açoriana para continuar o trabalho de Sr. Dom António, e era exatamente esta a razão, porque dá a ideia que o trabalho do Dom António parece que não tem continuação, mas a verdade é que poderia ter continuação com alguém de cá. Nós somos padres dos Açores, cerca de 150 a residir cá, mais uma vintena que temos na diáspora, mais meia dúzia que temos, enfim, em Roma. Não havia para... Claro que sim. Mas bom, a Santa Sé tem a sua diplomacia própria, tem a sua maneira de ser própria, sem dúvida nenhuma, e é verdade que os bispos, enfim, por uma questão de história, não significa que estejam ligados territorialmente, portanto, àquela diocese, não de modo nenhum, mas uma coisa é certa, a nossa diocese é descontínua. Nós somos 9 ilhas, temos uma cultura, uma maneira de ser próprias, sem dúvida nenhuma. Quem não compreender isso não pode vai compreender. ter muita dificuldade, não é? Isto é verdade. Portanto, só de facto um momento de cá, ou pelo menos que conhecem muito bem a nossa gente, o nosso tipo de clero, a sua cultura, as nossas profundas tradições, a nossa profunda religiosidade, etc. Pronto, poderia dar um bom bispo. Este, o Dom João Evangelista ou Dom João Lavrador, segundo me disseram, que eu conheço muito pouco dele, é um homem muito aberto, um homem novo, tem 50 e poucos anos, 56 anos, um homem novo, um homem muito aberto, um homem profundamente culto, um homem, dizem que também é muito meigo, é capaz de se fazer, depois de conhecer 2, 3 anos, a nossa maneira de ser. Esperemos. Entretanto, eu queria lhe fazer uma última pergunta, porque infelizmente aquele chato já está para ali a dizer que falta poucos minutos. A sua ligação com o rabo de peixe, a sua família ficou de vez no Canadá? Sim. Não voltou mais nenhum, não é? Não, tenho minha irmã em rabo de peixe. Os pais ainda são vivos? Tenho um vivo meus pais já morreram. Já faleceram. Meu irmão José Carlos, que era o mais velho e que tinha um comércio até grande em rabo de peixe, também já morreu há 4 anos. Tenho um outro irmão que é bancário, que está em rabo de peixe, mas que está na reforma. A minha ligação ao rabo de peixe... Mantém-se intensa? Gosto. Pelas festas, vou lá, pelos aniversários... mantém-se. No tempo do meu irmão José Carlos, o mais velho, ia de forma praticamente todas as semanas. Juntávamos todos na sua casa, porque era como que ele dizia: eu fiquei no lugar do nosso pai. Ele juntava toda a gente lá. Pronto. Agora este mais novo, com outras ideias, pronto, é diferente, mas virá sempre por causa das festas, etc. Pronto, a minha ligação ao rabo de peixe continua a ser muito forte. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta como, enfim, natural dessa vila, honorária. Porquê é que continua a ligar-se a rabo de peixe a ideia de um certo atraso? O Chupado de certeza que se debruçou sobre isso, não é? Sim. Porque o rabo de peixe dá o Rui Galvão de Carvalho, José da Silva Fraga, Dom Paulo José Tavares, enfim, dá figuras altíssimas tem professores de altíssima categoria. Porquê é que, ao pensar-se numa coisa atrasada, e realmente há pessoas do rabo de peixe que falam português quase, ainda ontem havia um pescador falar, os da terra do meu pai de Vila Franca também são mais ou menos assim. Mas melhores. A linguagem de Vila Franca é melhor. A linguagem, já não me refiro, porque é uma freguesia muito populosa, não é? Tem milhares de pessoas. Os atores são 3 freguesias na mesma. Exato. Coisa curiosa. E tem mais, é a zona. Tem mais população que Santa Maria, e que as Flores, e o Corvo, e a Graciosa juntas. São 3 freguesias na mesma. É a freguesia, portanto, praticamente dos pescadores, aqueles que eram dos vendilhões. O pescador não vendia, portanto, vendia aos vendilhões, os vendilhões fixaram-se na zona de São Sebastião, e havia a elite da terra. Ó Satur, eu sou do Pulo, ao lado de lá, aos 16 anos. O que é para si o lado de lá? Eu só fui ao Caranguejo, aos 16 anos. Portanto, era uma separação terrível. É como o meu pai em relação a São Pedro. Essa gente é de São Pedro, Vila Franca. Meu pai nasceu na Matriz. Conhece fulano assim, isso é de São Pedro. Assim, parece aos que 16 é anos. no outro país. Eu tive a curiosidade de ir ver o Porto.
e só ouvia de cá de cima, e eu gostava tanto daquilo, aos 16 anos. Nós íamos tomar às vezes banho, mas era para a praia de Santana. Mas ali, um deles pequenos tomava banho, nunca fui lá. Aos 16, 17 anos, nunca fui lá. Agora, explica... parece que tu sabe o que é? Aí é que está. É que os governos têm investido milhões. Incrível, incrível. Rabo de Peixe tem estruturas que é incríveis. De ver-se, escolas, pavilhões, tem tudo o que é de melhor. O Porto, atualmente, é mesmo do melhor que é em São Miguel. É terrível, isto é verdade. Será que não se investia muito na cultura, na promoção daquela gente? Mas também se investiu aí. Mas também se investia em escolas, em jardins de infância, em tudo isso. A Casa do Rabo de Peixe tem uma ação enorme naquela freguesia. Agora, acho que historicamente, o que veio para Rabo de Peixe foi do pior que veio. Sabe que eu não comungo dessa ideia. Eu tenho tido trabalhadores de Rabo de Peixe, são do melhor que há. Tenho tido intelectuais, trabalhei com o Dr. Silva Fraga durante anos, sem fim, o maior jurista que esta terra teve, não é? Sem desprimir para os outros, mas de longe o espírito jurídico mais afinado, e era uma pessoa com um rigor de linguagem escrita, não falada. Ele não era um grande orador. Não era. Mas a falar, a escrever era uma coisa extraordinária. Há ali um conjunto que devia ser estudado talvez pelos sociólogos. E agora vou fazer a última pergunta. O senhor é um homem do desporto, eu vejo ali na tabacaria açoriana, não discute muito, mas participa naqueles Benficas e nos Portos e nos Sportings, etc. De onde é que isso vem? Eu fui um grande desportista, sobretudo. Vem desde o tempo de seminário, das minhas pernas. Gostou sempre de futebol? Muito. Portanto, joguei, e curiosamente, era uma honra pertencer à seleção do seminário. A seleção de seminário tinha uma seleção que dava cartas ao Lusitano e ao Angrense. Era do melhor que existia na coisa. E eu, mais o meu colega das Capelas, fomos os únicos que, a partir do 5º ano, já pertencíamos à seleção de seminário de Angra. Porque a seleção de seminário de Angra só era formada por teólogos e um ou outro filósofo. E era miúdo, na altura, chamava miúdos, médicos e teólogos. Uma espécie de académica de Coimbra. Exatamente. E eu fui no 5º ano para a seleção. Pronto. E, portanto, o desporto estava para as veias. É evidente que, pronto... Manteve isso, não é? Mantive sempre isso. Fui para São Jorge, joguei no Desportivo Velense e no Desportivo de Santo Amaro. Quando eu vim para a Faixa de Baixo, então, quebrei mais um pouquinho. A idade também era outra. E portanto, o desporto... Mas desporto, no bom sentido da palavra, sou benfiquista, não sou fanático, também diga-se de passagem, mas o desporto ajudou muito a minha vida. Sr. Padre João Maria Brum, muito obrigado por essa magnífica entrevista. Sr. Padre, está sentadinho que ainda eu vou pedir licença para falar em 2 livros que recebi, porque estes programas normalmente terminam com os livros que eu gosto de divulgar. Eu penso que já falei neste programa nos naufrágios e outros eventos de Francisco António Nunes Pimentel Gomes. Quando apresentei este livro pela primeira vez, não tinha lido. E, portanto, não sabia qual era o seu conteúdo. Ora bem, este homem é um homem do grupo ocidental e que faz uma resenha exaustiva, portanto, até cansar, de todos os naufrágios, dos grandes navios, dos pescadores, dos barcos de ligação entre aquelas ilhas e até com o Faial, naufrágios em que morreram, às vezes, dezenas de pessoas daquelas ilhas, e, portanto, são acontecimentos que têm centenas de anos e vêm praticamente até os nossos dias, em que nós podemos perceber o efeito que esses naufrágios tiveram na população de ilhas pequenas que perdiam no mar, que era o único veículo de comunicação, os seus entes queridos. Ou recebiam pessoas estrangeiras que ali ficaram, algumas delas, e que traziam às ilhas um desenvolvimento que eles não conheceriam de outra forma. É um livro precioso, vale a pena ter na nossa biblioteca. O outro livro chegou-me ontem, é do António Valdemar. António Valdemar é o pseudónimo de Gestone Tavares, da Ribeira Grande. Ele fez o 7º ano comigo aqui no Liceu, ele como externo e eu como interno, já lá vão muitos anos, em 1959, e era um homem que tinha uma apetência pelo jornalismo e pela cultura absolutamente invulgares. Ele vai para Lisboa, é diretor de jornais, é investigador de história e de política, é uma pena
do melhor que há em Portugal, escreve um português absolutamente ímpar e tem uma memória em que os factos se atropelam uns aos outros. Ele fez outro dia uma biografia do Padre Denis da Luz, que é uma obra-prima. Aliás, tem muitas que ele faz, trabalhos jornalísticos, mas que é uma obra-prima. Ele consegue meter dentro de um artigo de jornal a vida de uma pessoa que a gente conhecia, mas afinal não conhecia. Só lendo o António Valdemar é que podemos realmente fazer ideia de quem era o Padre Denis da Luz. Nas suas virtudes, nos seus defeitos, ninguém sonhava que ele fumava 4 maços de cigarros por dia e que tomava o Padre Denis da Luz e que tomava dezenas de cafés por dia. Depois o António Valdemar descobre isso e agora aqui ele foi amigo do Almada Negreiros. O Almada Negreiros é o homem dos painéis. Exato. São Vicente, um pintor de altíssima categoria. A Gar, onde desembarcavam os barcos dos Açores, estava pintada por ele, com painéis lindíssimos, e ele, ainda muito jovem, tem conhecimento, essa fotografia é símbolo disso, tem conhecimento com o maior gênio da pintura portuguesa daquela época. E entra na intimidade dele, conhece a obra dele e o pensamento dele e faz um trabalho de investigação. Ele, aliás, fez-lhe uma série de entrevistas que foram publicadas na altura dos maiores jornais portugueses e publica agora isto em livro. É uma maravilha, é uma doce maravilha. Quem gosta de pintura e conhece a história da pintura em Portugal não deve deixar de ler este livro, mais de uma vez. Até ao próximo programa.